Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal de aulas de direito grátis, onde você tem a oportunidade de saber como aprender direito e entender mais sobre os assuntos apresentados em outros ramos do direito. Estamos de volta com mais uma aula, gente, de lei de introdução, onde estudaremos nessa aula as leis do tempo. Antes de começar, gente, se inscreva no nosso canal para não ficar de fora de qualquer novidade. E a propósito, já está disponível no site da Amazon, gente, o livro de introdução ao estudo do direito. Um livro baseado nas pesquisas doutrinárias, gente, que eu utilizei para o nosso curso de introdução ao direito deste canal. Esse livro ele aborda todos os assuntos estudados nas aulas que ministrei, gente. Constitui um material, então, escrito e completo do curso de introdução ao direito. Então dá uma conferida lá no link no nosso canal, gente, na descrição desse vídeo aqui também. Se possível, adquira lá um exemplar e para ajudar aqui no nosso canal, beleza? Vamos para a aula. As leis no tempo. Bem, vamos começar, gente, pela lei de introdução, verificando o que dispõe o seu artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, gente, temos aqui um intervalo de tempo que o legislador criou uma determinada lei, para que uma determinada lei não surta efeito até que cumpra esse período, né? Então, somente ensejando que os seus efeitos jurídicos quando decorrido esse término de tempo. Esse período de tempo, que ainda a lei não entrou em vigor, ele é chamado de vacatio legis. Assim, de acordo com a lei de introdução, não havendo uma previsão específica para sua vigência, a lei passa a entrar em vigor após 45 dias dessa vacácio. A contagem da vacatio legis, ela inclui, gente, o dia do começo, ou seja, o dia da sua publicação, e o último dia do prazo, ou seja, o dia do vencimento. A gente pode verificar essa orientação, gente, temporal no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95 de 1998, que trata da elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Vamos ver o teor desse artigo 8º, né? A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que ela se tenha amplo conhecimento, reservava a cláusula entrada em vigor da data da sua publicação para as leis de pequena repercussão. Aí o parágrafo 1º. A contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleça um período de vacância far-se-á com a inclusão da data de publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Bem, gente, vale aqui ressaltar que tal dispositivo não foi revogado pelo Código Civil de 2002, em razão do que trata lá o artigo 132 do Código Civil. Ele fala o seguinte, salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Porque o que eu quero dizer aqui, gente? O legislador, ele pôs uma ressalva. Ele colocou lá assim, salvo disposição legal ou convencional em contrário. Ou seja, a Lei Complementar 95, ela é essa ressalva, entendeu? É uma lei, é uma disposição legal em contrário, né? Porque ela fala diferentemente do disposto no artigo 132. E além disso, essa lei complementar 95, gente, ela é uma lei especial e pelo princípio da especialidade, né, prevalece essa lei especial sobre a lei geral, que é o Código Civil. Outra dúvida que surgiu foi quanto ao teor do artigo 244 do Código Civil de 2002, que ao tratar de uma norma de direito temporal, gente, ele deveria ou não ser interpretado conforme a lei complementar 95. Isso aí foi muito debatido na época, porque o Código Civil ele foi publicado 11 de janeiro de 2002. Vamos ver aqui o teor do artigo 2044 do Código Civil. Este código entrará em vigor um ano após a sua publicação. Vejamos aqui, gente. O problema é que a Lei Complementar 107 de 2001, ela trouxe uma alteração da Lei Complementar 95 de 98 e incluiu o parágrafo 2º no artigo 8º, que dispõe assim, as leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula, aí abriu aspas, esta lei entra em vigor após decorrido tantos números de dias, né, de sua publicação oficial. Só que a gente viu ali que o artigo 2044 do Código Civil, ele previu em vigor um ano após. Ou seja, ele não respeitou essa regra de contagem em dias da lei complementar. Assim, gente,
Independentemente do previsto no artigo 2044 do Código Civil, a doutrina e jurisprudência ela sedimentou o entendimento de que a contagem do prazo deve ser em dias conforme a Lei Complementar 95, cuja data da entrada em vigor, então, do Código Civil foi fechado no dia 11 de janeiro de 2003. Beleza? Agora, no que tange à entrada em vigor em estados estrangeiros, a lei de introdução, no seu artigo 1º e parágrafo 1º, ela determinou que a lei passa a vigorar, gente, 3 meses após a sua publicação oficial no Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui no teor do dispositivo legal. Artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Aí no parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Bem, se houver norma corretiva durante a vacatio legis ou uma nova publicação do texto legal, né, os prazos já mencionados eles deverão ocorrer a partir da nova publicação, gente, conforme a previsão do parágrafo 3º do artigo 1º dessa lei de introdução. Olha o que ele diz. Ó. Se, antes de entrar a lei em vigor, ou seja, na vacatio legis, ocorrer nova publicação do seu texto destinado à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Assim, gente, a norma corretiva ela é aquela, gente, que é criada para afastar os equívocos no texto no texto em vigor, da lei em vigor, né? Cuja inovação ela deve ser considerada, gente, como uma lei nova. Então, deve iniciar, se tiver que ter uma vacatio legis, vai ter que começar da data da publicação dessa alteração. Beleza? Agora, quanto ao artigo 3º da lei de introdução, o que temos é o princípio da obrigatoriedade da norma, que significa que ninguém, gente, pode deixar de cumprir a lei alegando desconhecimento sobre ela. Aqui no teor do artigo 3º temos, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Já no artigo 2º da lei de introdução, nós temos o princípio da continuidade da lei, que significa que a lei, a partir da sua entrada em vigor, ela terá eficácia contínua, gente, até que haja modificação ou revogação. No que tange a revogação, então, já que entramos nesse assunto, né, significa que é retirado da eficácia da norma jurídica, que poderá ocorrer, gente, de duas formas. Nós temos aqui uma revogação total ou abrogação, que é uma revogação total da norma, né, que a gente já viu, e temos a revogação parcial ou derrogação. Também, no que tange ao modo, a revogação ela pode ser também uma revogação expressa, também chamada ou por via direta, onde a lei define taxativamente a revogação da lei anterior, e uma revogação tácita ou por via oblíqua, que significa que a lei posterior se torna incompatível com a anterior, revogando a anterior sem previsão expressa. Aí, finalmente, a gente chega aqui à vedação ao efeito repristinatório automático da lei. O efeito repristinatório, gente, é aquele em que a norma revogada volta a valer no caso da revogação da lei que a revogou. Entretanto, gente, a repristinação da lei revogada somente é possível se houver disposição expressa, em contrário pela lei revogadora. É o que prevê aqui o artigo 2º, parágrafo 3º da lei de introdução. Olha só o parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Bem, então, gente, a gente chega ao final de mais uma aula de Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, onde nós estudamos aqui as leis no tempo. Na próxima aula, iremos estudar as leis no espaço, beleza? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.